dicendo Então eu estava dizendo che per la grazia del Signore, que por a graça do Senhor, durante la settimana, durante a semana, il Signore mi ha dato una parola Deus me deu uma palavra per una persona specifica. para uma pessoa específica. Pertanto, guarda un po' come sei importante nella vita del Signore. Mas olha para você ver como você é importante na vida do Senhor. Lui Ele ha messo nel mio cuore Ele pôs no meu coração di preparare questa parola de preparar essa palavra specificamente per te. para você. Aleluia! Especificamente para Solo você. che questa parola non è solo per te, Mas só que essa palavra não é só para è você. per tutti, É para todos nós. ma in modo particolare Mas no particular, l'ha fatta preparare per te. ele fez preparar. E ancora una volta dico, E mesmo uma vez eu digo, pensa e rifletti pensa e reflete quanto tu sei importante quanto você é importante nella vita del Signore. na vida no Senhor. Amém? Questa persona Essa pessoa si chiama se chama Jane. Amen. Amém? Pertanto io desidero Eu desejo che tu presti attenzione que você faça atenção. alla parola che il Signore dirà questa mattina A palavra do Senhor vai dizer essa manhã, con tutta la congregazione di San Giuliano com toda a congregação de São Julião, e i São Julião visitanti e os visitantes della Chiesa Universale, da Igreja Universal. perché noi siamo una chiesa locale, Porque nós somos uma igreja ma local, l'insieme delle chiese mas todos da igreja crea la Chiesa Universale. criamos a Igreja È Universal. la Chiesa Universale senza nome, E a Igreja Universal non não tem nome. a D, Allah, Não tem Allah, a CAD lá, church, non church, Church. a D, l'Assemblea Universale di Dio Assembleia Universal de Deus, ha un unico nome, tem um único nome: il Re dei Re, o Rei do Rei, il Signore dei Signori. o Senhor dos Senhores. Amen. Amém. Pertanto, Gianni, io non ti voglio mettere in imbarazzo questa Portanto, mattina. Gian, non ti Perdonami, se poi hai da dire qualcosa, veditela con lui, amen. Portanto, eu não quero pôr em Perché embaraço, io eu quero sono só un que você servo entenda che devo obbedire. que o Senhor me deu e eu sou um servo que tem que obedecer. Se per caso Se por acaso vuoi Você sederti quiser. qua davanti, Você quiser sentar aqui na frente. Amen, resta là. Ele não quer sentar, fica lá. Era bello guardarlo negli occhi. Era aquilo de olhar nos olhos. Pertanto, la parola di questa mattina Portanto, a palavra dessa manhã, parleremo della risurrezione dei morti. a gente vai falar da ressurreição dos mortos. Amen. Amém? Pertanto, la fede Portanto, a fé nella risurrezione na ressurreição è fondamento. é fundamento. Fondamento, sapete cos'è un fondamento? Sabia o que é esse fundamento? Il Você fondamento sabe? sono quelle cose robuste in O cemento fundamento é aquela coisa, a base, é aquela coisa forte che vengono fabbricate que eles vêm fabricados per sostenere una casa. para sustentar uma casa. Amen? Amém? Pertanto, un fondamento fondamentale della fede cristiana Portanto, um fundamento fundamental da fé cristã, è la risurrezione ela é a ressurreição dei morti. dos mortos. Amen? Amém? Poi vediamo qual è la conseguenza, da dove arriva questa risurrezione. Depois a gente vê da onde veio essa Da dove ressurreição. prende origine, da dove prende forza. Da onde ela pega origem, da onde ela pega força. Se noi tiriamo Se a gente tira alla fede cristiana da fé cristã la risurrezione, a ressurreição, possiamo spegnere i microfoni, a gente pode desligar os microfones, spegnere la lode, desligar o louvor, chiudere la chiesa fechar a igreja e andiamo a fare la grigliata, e a gente vai fazer churrasco. perché altrimenti perdiamo tempo. Porque a gente está perdendo tempo. Ma se siamo qua Mas se a gente está è aqui, perché noi crediamo in questo. é porque nós acreditamos E nisso. pertanto Paolo arriva a un certo momento Portanto, Paulo chega a um certo ponto del suo ministero do seu ministério, dove lui formava le chiese, aonde ele formava a igreja, insegnava le chiese, ensinava igrejas. e la cosa più meravigliosa, Gianni, sai qual è? E a coisa mais maravilhosa, sabe qual é? Che l'Apostolo Paolo Que o apóstolo Paulo non ha conosciuto Cristo, não conheceu Cristo, non ha camminato con Cristo, não caminhou com Jesus, non ha camminato con gli apostoli, não caminhou com os
os apóstolos, il Nuovo Testamento non era scritto, e o Novo Testamento não era ainda escrito, e ha lasciato e deixou degli insegnamenti ensinamentos di una profondità, de uma profundidade, la cui rivelazione a revelação arrivata dal cielo. vinha do céu. Oggi non possiamo soffermarci su questo aspetto, Hoje a gente não pode se parar sobre esse aspecto, ma la rivelazione di Cristo attraverso lo Spirito Santo mas a revelação de Jesus através da revelação ai suoi servi aos seus servos è stata promessa, foi prometida, è la manifestazione più grande che noi possiamo avere nel Nuovo e Testamento. a manifestação maior que a gente pode ver no Novo Testamento È Paolo di Tarso, é Paulo de Tarso, perché lui non ha conosciuto Cristo, porque ele não conheceu Cristo, non aveva avuto insegnamenti degli apostoli, ele não teve ensinamento dos apóstolos, non era stato discepolato da nessuno, ele não foi discipulado de ninguém, pertanto solo da lui è stato discepolato. portanto só da ele La foi prossima volta discipulado. approfondiremo questo, da Gesù, Da próxima vez a gente vai mais na profundidade sobre isso. da Gesù Da Jesus attraverso lo Spirito Santo. através do Espírito Santo. Ok? Pertanto quando lui creava le chiese Portanto, quando ele criava as igrejas, c'erano dei sobillatori. Pastore, che significa sobillatori? tinham. Eu também quero dizer. Sobillatori portoghesi, come devo dire? Quelli che andavano e mettevano confusione. Tinham pessoas que iam e punham confusão. Pertanto, Portanto, una razza di questi, uma raça dessas, andati nella chiesa di Corinzi, elas foram na igreja de Coríntios hanno detto: voi siete dei pazzi, e disseram: vocês são loucos, voi siete degli illusi, vocês são iludidos, voi siete fanatici, vocês são fanáticos, perché i morti non risorgono. porque os mortos não ressuscitam. E pertanto Paolo E portanto, Paulo scrive questa carta escreve essa palavra, a questa chiesa essa carta a essa igreja, per dire: para dizer: oh, svegliatevi, acorda, attenzione, atenção, che le brutte compagnie, que as más companhias, e questo è per noi questa mattina, e isso é para nós essa manhã, chiamiamole compagnie non adeguate, vamos chamar ela de companhias não che molte adequadas, volte si vestono come credenti, que tantas vezes se vestem como crentes. stai lontano, Fica longe, perché altrimenti ti allontaneranno porque senão você vai ficar mais longe dalla grazia del Signore. da graça do Senhor Jesus. La tua grazia verrà bloccata, A tua graça vai ser la tua rivelazione bloccata. verrà bloccata. A tua revelação vai ser blocada. Pertanto ascoltami bene, Portanto, vocês me escutem bem. ciò che è entrato dentro di te, Aquilo que entrou dentro de che você, si chiama lo Spirito Santo, que se chama Espírito Santo, lo devi tutelare você tem que tutelar attraverso i tuoi occhi, através dos teus olhos, attraverso le tue orecchie, através dos ouvidos, attraverso la tua bocca. através da boca. Devi tutelare ciò che il Signore ha messo dentro di te. Você tem que tutelar aquilo que o Senhor pôs dentro de Non è un você. automatismo, Não é um automatismo, ma è qualcosa che il Signore ti dà come responsabilità. mas é uma coisa que Deus te dá como responsabilidade. la Tutela grazia a graça che Cristo che Cristo ha messo dentro di te. pôs dentro de você. Amen. Amém? Pertanto, prima Corinzi, capitolo 15, Portanto, 1 Coríntios capítulo 15, guardate Paolo cosa dice dal versetto olha o que 3. Paulo diz no versículo 3. Pertanto, pubblichiamo il versetto 3 e il versetto 4. Sim, está publicado versículo 3 e 4. Amen. Alleluia. Glória a Deus. Poiché, Por quê? Ari, non disturbare Gianni, che deve essere concentrato. Poiché Porque vi ho prima di tutto trasmesso ciò che io sto facendo questa mattina. eu, Trasmesso primeiro de tudo, transmiti o que eu estou fazendo essa manhã. come l'ho ricevuto anch'io. Como eu recebi também. Come abbiamo detto che Paolo ha ricevuto tutto questo? Como a gente disse que Paulo recebeu tudo isso? Io l'ho ricevuto leggendo la parola, ascoltando la Eu parola nella recebi chiesa. lendo a palavra, recebendo a palavra na igreja. Paolo non aveva il Nuovo Testamento, aveva Paulo non tinha o Nuovo solo Testamento. l'Antico Testamento. Ele tinha só o Antigo Testamento. Pertanto, come ha ricevuto Paolo? Como ele, portanto, como ele recebeu? Attraverso la rivelazione, Através da di Cristo, revelação de Cristo. attraverso lo Spirito Santo. Através do Espírito Santo. E oggi, guarda un attimo, E olha para mim, questa rivelazione
essa revelação, questa comunione essa comunhão non si è interrotta. não se interrompeu. Ancora oggi Ainda è hoje viva e vigente. é viva. Sai come lo fai a scoprire? Sabe como você faz a descobrir? Quando tu prendi la parola Quando tu pega a palavra che già hai ascoltato, e que você já escutou, leggi lê, e lo Spirito Santo ti fa capire la profondezza di e o quella Espírito parola. Santo te faz entender a profundidade da Perché palavra. questa non è che parola. Porque isso não é que palavra. L'importante di questo libro non è la parola, O importante desse livro não é a ma palavra, è lo spirito che si nasconde, che è dietro la mas é parola. o Espírito que esconde atrás dessa Perché palavra. molti usano la parola, Porque usano la parola, usam a palavra, o meglio la lettera, ou melhor a carta, per ferire, para ferir, per ingiuriare, para falar per far injustiça, morire. para fazer morrer. Ok, ma lo spirito che è dietro la parola Mas o Espírito que está dentro da palavra vivifica. vivifica. Amém? Amém? Faz viver. Pertanto Paolo dice, come io l'ho ricevuto, così Portanto, ve lo Paulo diz: trasmetto. como eu recebi, assim eu vou transmitir. Cos'è che ha ricevuto Paolo? O que ele recebeu? Che Paulo? Cristo morì per i nostri peccati, Que Cristo morreu pelos nossos pecados, secondo le scritture. segundo as Escrituras. Pastore, quali scritture? Pastor, qual é a Escritura? Il Nuovo Testamento non vi era ancora scritto. O Novo Testamento não tinha ainda sido escrito. Pertanto, secondo le scritture, Portanto, segundo as Escrituras, sta dicendo che está l'Antico Testamento, dizendo no Antigo Testamento. quando noi veniamo svegliati spiritualmente Quando a gente vem acordado espiritualmente e leggiamo l'Antico Testamento, e a gente lê o Antigo Testamento, in ogni capitolo dell'Antico Testamento em cada capítulo do Antigo Testamento, noi vediamo Gesù Cristo. a gente vê Jesus Ma Cristo. questo c'è solo la possibilità di vederlo attraverso la rivelazione dello Spirito Mas Santo. a gente pode ver só através da revelação do Espírito Perché Santo. altrimenti vedremo solo tragedie e un racconto storico. Porque senão a gente vai ver só tragédias e uma história. Amen. História. Pertanto lui è morto per i nostri peccati secondo quanto hanno rivelato i profeti. Portanto, ele morreu pelos nossos pecados, por quanto revelou os profetas. È il più grande profeta che questa mattina ti darò E o maior profeta que nessa manhã eu vou te dar, tra un minuto, daqui a 1 minuto, e darò anche un compito ad Ari. e eu vou dar até um cômpito para ele. Pertanto Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, Portanto, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. fu sepolto, Ele foi sepultado, è stato risuscitato ressuscitou il terzo giorno o terceiro dia, secondo le scritture. segundo as Escrituras. Pertanto questa risurrezione Portanto, essa ressurreição, non è arrivata dall'oggi al domani, ela não chegou da hoje è stata ainda. preparata nei cieli, Ela foi preparada no céu, è rivelata ai servi del foi Signore, revelada aos servos de Deus, preparati fin dall'origine, dalla fondamenta della creazione del e mondo. foi preparada desde o fundamento da criação do mundo. Amen? Amém? Chi è questo? Il profeta più messianico O profeta più messiânico, mais che ci messiânico, parla di Cristo que fala de Cristo e che ci parla di questa sofferenza, e que fala desse sofrimento, morte, da risurrezione. morte, da ressurreição, E perché lui, cos'è che ha fatto? Perché doveva e morire? por que que ele fez e por que que ele tinha que morrer. Isaia, Isaías, capitolo 53. capítulo 53. Versiamo solo il 5. A gente vai passar o 5. Pertanto, Ari, io ti chiedo nel nome di Gesù Cristo Portanto, Ari, eu peço para você no nome de Jesus, che tu devi completare questo insegnamento in Gianni porque você tem que completar esse ensinamento no quando João. sarete a casa leggendo il capitolo 53 di Isaia che noi Quando vocês estiverem em casa, leiam o capítulo 53 de solo nel Isaías. versetto 5 leggeremo. Só o versículo 5 que a gente vê, você vai ler nessa manhã. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, Ele foi trafito a causa das nossas transgressões, stroncato a causa delle nostre iniquità. Amen. moído a causa das nossas iniquidades. Il castigo per cui abbiamo O pace castigo pelo qual nós temos paz è caduto su di lui caiu sobre ele. e mediante le sue E lividure mediante as suas pisaduras, noi siamo stati guariti. nós fomos curados. La cosa
più triste a coisa mais triste, che ci sono molti credenti que tem muitos cristãos che non riescono a sentire pace, que não conseguem sentir paz se non riescono a ricevere questa guarigione. e não conseguem receber essa cura. Ma in nome di Gesù Cristo, Mas no nome de Jesus Cristo, se per caso se por acaso questa mattina essa manhã c'è qualcuno che ha il cuore in questa maniera, que tem alguém que está com o coração desse jeito essa non manhã, devi essere perfetto, você não tem que ser perfeito, perché nessuno di noi è perfetto. porque ninguém de nós é perfeito. Devi solo aprire Você tem só abrir il tuo cuore o seu coração davanti al Signore diante de Deus e chiedere: e pedir: Signore, Senhor, purificami purifica davanti al tuo corpo e davanti al tuo sangue. diante do teu corpo e diante do Io teu sono sangue. imperfetto, Eu sou imperfeito, ma questa mattina mas nesta manhã, purificami. purifica-me. Fammi vivere questa pace. Faz-me viver essa paz. Io desidero questa pace. Eu desejo essa paz. Io anelo a questa Eu pace. desejo essa paz. Io la desidero più di tutti, Eu desejo mais do que todo anche mundo. più del tuo stipendio, Mais do que o meu di ogni salário. cosa, De todas as coisas. perché non vi è cosa materiale Porque as coisas che materiais, mi possa dare pace e guarigione. que não tem coisa material que te possa Se dar paz no e il cura. Signore, Se non il Signore nostro Gesù. Signore Gesù Cristo. Senão o Senhor Jesus. Pertanto riconosci Portanto, reconhece Cristo Cristo come la tua salvezza. como a tua salvação. Affidati a Lui nonostante Confia sei em fragile, nele. nonostante soffri, Mesmo que você sofra, nonostante il tuo passato, mesmo pelo teu passado, nonostante tutte le situazioni che tu hai vissuto, mesmo davanti a situações que você credi che viveu, sei stato trafitto a causa crê que nós fomos trafidos por causa das nossas transgressões, drogato a causa delle nostre moído a iniquità. causa das nossas iniquidades. Il castigo non è più nostro O perché castigo não é mais nosso, ele levou embora. e pertanto tu devi sentire pace ed essere guarito. Então você tem que sentir paz. Portanto, você tem que sentir paz e ser curado. Qual è la maggiore guarigione? Qual é a maior cura? Non è nel fisico, Não é no físico, ma quando tu accetti Cristo nella tua mas vita quando você aceita Cristo na sua e vida. pertanto tu rinasci a nuova creatura Portanto, você spirituale. renasce uma nova criatura espiritual. Pertanto quando Paolo dice secondo le scritture, Portanto, Paulo diz, segundo as Escrituras, questa è solo una essa é só uma. che, come si dice, appunta, in italiano come si dice? Punta. Punta a Cristo. Amen. Essa é só uma das coisas que aponta a Cristo. Amen. Amém? Pertanto, Portanto, lui dice, vi ho trasmesso ciò che ho ricevuto. ele diz, eu estou Anch'io. transmitindo aquilo que eu recebi também. Amen. Eu Perché também. io non ho visto la morte di Cristo, Porque eu não vi a morte de Cristo. Eu não vi a ressurreição. Spirito Mas o Santo Espírito Santo me l'ha rivelato, me revelou, mi ha fatto vedere. me fez ver. Lui ha visto, Paolo ha visto anche il momento della Santa Cena. O Paulo viu até o momento da Santa Ceia. Meraviglioso. Maravilhoso. Questo momento che noi contempleremo questa mattina, Esse momento que a gente vai contemplar essa lui manhã, ha ricevuto in rivelazione e visioni. ele recebeu a revelação e visão. Amen. Amen. Se non bastasse, Se não bastasse, lui dice, ele diz, il 5 e poi, do 5 e poi, apparve apareceu come risorto como ele ressuscitou a Cefa, a Cefa, Gianni e Pietro. Cefa é Pedro, Cefa é Pietro Pedro. si chiamava Cefa. Pedro se chamava Cefa. Poi apparve ai 12. Depois ele apareceu para os 12. Se non bastasse, dice, Se não bastasse, voi che vi fate ingannare, vocês que se fazem enganar. apparve a 500 fratelli in una volta. Ele apareceu a 500 irmãos de uma vez só. Torniamo a Prima Corinzi 15. A se gente ci vai vuole. voltar a 1 Coríntios 15. Prima por favor. Corinzi 15. 1 Coríntios C'è qualcuno 15. di là? Sim, sim. Amen. Dal versetto 5 in poi, così Do versículo accompagniamo. 5 e depois. Pertanto apparve a Cefa, ai 12, a 500 fratelli in una volta, dei quali parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Portanto, ele apareceu a All'epoca Cefa. di Paolo, Portanto, na época de Paulo, oltre
agli apostoli, depois dos apóstolos, oltre a molti discepoli, depois de muitos discípulos, parte di queste 500 persone parte dessas 500 pessoas, erano ancora vive algumas ainda tinha vida ainda, per testimoniare la Per morte e testimoniare la resurrezione di a morte e a Cristo. ressurreição de Cristo. Aspettami che finisco perché altrimenti si accavallano le parole. Amen? Poi apparve a Giacomo, E depois ele apareceu a Giacomo, poi a tutti gli apostoli depois a todos os apóstolos. e l'ultimo di tutti apparve a me, dice Paolo. E depois de todos apareceu para mim, diz Paulo. Avete capito? Vocês entenderam? Apparve a Paolo. Apareceu para Paulo. Quando apparve a Paolo? Quando ele apareceu? Per la prima volta Pela primeira vez, sulla via di Damasco. sobre a via de Damasco. Lui rimase cieco, un bagliore forte, una voce che arrivò dal Ele cielo. ficou cego. Lui rimase cieco per 3 giorni. Uma luz apareceu, ele ficou cego por 3 dias. Pertanto lui dice apparve anche a me, Portanto, ele diz, ele apareceu para mim também, come all'aborto. como um aborto, Lui dice come una nullità, io ero una nullità, como eu era nada. ma ho avuto questa grazia. Mas ele teve essa graça. Perché ero un aborto? Por que era um aborto? Perché io sono il minimo degli apostoli Porque eu sou o mínimo dos apóstolos. e non sono degno di essere chiamato Eu apostolo não sou digno de ser chamado apóstolo, perché ho perseguito la Chiesa di Dio. porque eu persegui a igreja de Deus. Pertanto vediamo un uomo Portanto, a gente vê um homem che metteva in catene i cristiani, que punha na prisão os cristãos. molti sicuramente li ha fatti esecutare. Tantos, seguramente ele fez executar. Uno tra tutti che noi ricordiamo, narrato negli Atti dell'Apostolo, il diacono Stefano, De tantos que a gente se recorda é o diácono che Stefano, dice che Paolo era presente, approvava ciò che stavano facendo. que diz que Paulo ele estava presente e aprovou aquilo que ele estava Pertanto io non fazendo. sono nulla, Portanto, eu não sou nada, perché io ho perseguitato la Chiesa di porque eu Dio. persegui a igreja. Ma quel tempo è passato. Mas aquele tempo passou. Adesso sono Paolo, Agora eu sou Paulo, sono apostolo di Dio sou apóstolo de Deus, per volere di Cristo. por querer do Senhor, de Jesus. Pertanto, fratelli, Portanto, irmãos, il tuo passato o teu passado, lascialo alle spalle. deixa ele atrás. Risolvi il tuo passato Resolve o teu passado e sii discepolo e seja discípulo in nome di Gesù Cristo. no nome de Jesus Cristo. Non essere timoroso. Não tenha temor, medo. Abbandona tutto ciò che io quando ho detto devi custodire ciò che tu hai ricevuto. Quando eu disse você tem que guardar aquilo que você conseguiu, Ogni giorno, a cada dia, ogni momento. cada momento. Abbiamo detto che tu vieni bombardato Nós dissemos que você vem bombardado da cattivi esempi, da ensinamentos, da televisione, da exemplos, da dai televisão, social. da social. È una valanga Eu tenho uma valanga che tu non riesci a sopportare que você não consegue se suportar. non richiedi l'aiuto di Cristo. Se você não pede a ajuda de Cristo. Signore, tutelami, Senhor, me tutela. tutela lo Spirito Santo che hai messo dentro di Me me. ajuda a guardar o Espírito Santo que está dentro de mim. Amém? Amém? Pertanto Paolo, Portanto, Paulo, oltre a dar testimonianza della rivelazione che ha ricevuto, depois da revelação que ele teve, que dice ele recebeu, guardate, ci sono altri 500, ele diz: olha, tem outros 500 di cui alcuni sono ancora vivi, e alguns não ainda che vivos, possono dare testimonianza della morte e risurrezione di Cristo. que possam te dar testemunhança da morte e da ressurreição de Cristo. E qua arriva Paolo. E quase chega Paulo. E Paolo cosa ha detto? E Paulo o que disse? O meglio, noi cosa abbiamo detto? Ou melhor, o que ele te disse? Che la risurrezione è un fondamento della fede cristiana. Que a ressurreição é o fundamento da fé cristã. Tirando la morte e la risurrezione di Cristo, Tirando a morte e a ressurreição de Cristo, è finito il cristianesimo. acabou o cristianismo. Ecco perché É porque quando una persona quando uma pessoa vuole accettare Cristo nella sua vita, quer aceitar Jesus na sua vida, deve fare una dichiarazione di fede. tem que fazer uma declaração de fé. Io dichiaro Eu declaro che tu, Gesù, que tu, Jesus, sei il mio Signore, que o Senhor é o meu Senhor, il mio o Salvatore meu Salvador
che sei morto per i miei peccati, que você morreu pelos meus pecados, che sei morto, que o Senhor morreu, risuscitato per il potere di Dio, ressuscitou pelo poder de Deus, che siede alla testa del Padre, você senta à direita do Pai, da dove verrai da onde você vai vir a raccogliere la tua Chiesa. a pegar a tua igreja. Pertanto, Recolher. due fondamenti della nostra fede. Portanto, dois fundamentos da nossa fé. Cristo è il nostro Signore, Cristo é o nosso Senhor, Cristo è il nostro Re, Cristo é o nosso Rei, Cristo è il nostro Salvatore, Cristo é o nosso Salvador, Cristo è il nostro tutto, Cristo é o nosso tudo, Cristo è la nostra esistenza. Cristo é a nossa existência. Amen. Amém. È la sua morte É a sua morte e la sua risurrezione. e a sua ressurreição. Questi sono due elementi Esses são dois elementos che devono entrare nel cuore della persona que tem que entrar no coração da pessoa attraverso l'ascolto della predicazione della parola, come stiamo facendo questa através mattina, de escutar a palavra de Deus como a gente está fazendo essa manhã. affinché un giorno tu dica: io voglio accettare Cristo nella mia vita A fim que um dia você possa dizer: eu quero aceitar esse e Jesus na io minha voglio vida. essere battezzato. E eu quero ser batizado. Senza questi due pilastri, Senza esses dois pilastros, il battesimo che tu farai o batismo que você vai fazer non sarà altro che un bagno nell'acqua. não será outro que banho, Ma quando banho na tu água. arrivi al battesimo nelle acque Mas quando tu chegar no batismo nas con águas, questa forte convinzione, com essa forte convicção, tu rinascerai nello spirito. você vai renascer no Espírito. Eri morto Você estava morto spiritualmente, espiritualmente. mangi, Come, bevi, você bebe, cammini, cammina, ascolti, você escuta, vedi, você vê. ma fino a quando questo non accade nella tua vita, Mas finché isso não acontece na tua vida, il tuo spirito è morto. o teu espírito é morto. Pertanto, per ricevere Portanto, para receber le rivelazioni a revelação, come Paolo le ha ricevute, como Paulo tu recebeu, devi rinascere a nuova creatura. você tem que renascer uma nova Così criatura. come Paolo è rinato. Assim como Paulo renasceu. Amen? Amém? E pertanto Paolo dice al versetto 13 in poi del primo Corinzi, capitolo 15, Portanto, Paulo diz no versículo 13 em poi, no capítulo 15, 1 13 e Coríntios, 14. no 13 e 14. Amen. Wow. Questa è la potenza del Signore. Uau, questo è il potere del Senhor. Io vi ho già detto, io stamattina ho dormito, guarda, io non so quanto ho dormito, Essa manhã eu já te disse, não sei nem quanto eu dormi. non lo so, Não sei. ma quando mi sono svegliato Mas quando eu acordei, nel mio cuore no meu coração, è un onore é um honor, uma honra para mim. servire te, mio Re, è un onore per me adorare te. A me così mi sono svegliato. Assim eu me acordei. Pertanto la forza Portanto, a força viene dal Signore. vem do Senhor. Amém. Ehi Gianni, Hein, Jane? Abramo aveva 100 anni. Abraão tinha 100 anos. Abramo aveva 100 anni. Abraão tinha 100 anos. E l'angelo gli aveva detto quando aveva 75. E o anjo tinha dito para ele quando ele tinha 75. Tu, insieme a tua moglie Sara, genererai un erede. Você e a sua mulher Sara, você vai gerar um Aí Sara si è messa a ridere. Aí Sara se pôs a rir. Come potrà avvenire questo? Como pode acontecer isso? Se io non ho più le cose che devo avere. Não tenho mais as coisas que eu tenho que ver. E mio marito E o meu marido, è anziano então assim, é velho. e non ha più questi desideri. Ele não tem mais esses E desejos. l'angelo gli ha detto: E o Sara, anjo disse: per Sara, caso qualcosa che il Signore non può fare? tem alguma coisa por acaso que o Senhor não possa fazer? Abramo fu rigenerato in una maniera così profonda, Abraão foi regenerado de uma maneira assim profunda Gianni, che quando la moglie Sara morì, que quando a mulher Sara morreu, lui si risposò e fece altri figli. ele se resposou e fez outros filhos ainda. Quando aveva 125 anni. Quando tinha 125 anos. A me questo solo per capire come lo Spirito Santo può rigenerare Esse só le para forze. entender como o Espírito Santo pode regenerar as forças. Pertanto torniamo. Portanto, a gente vai voltar. Ma se non vi è risurrezione Mas se não tem ressurreição dei morti, dos mortos, neppure Cristo è risuscitato. nem Cristo ressuscitou.
Se non vi è Se não tem risurrezione ressurreição dei morti, dos mortos, nemmeno Cristo nem mesmo Cristo è stato risuscitato. ressuscitou. Ehi, Ei, ehi, accorda! acorda, velho. Se Cristo non è stato risuscitato, Se Cristo não ressuscitou, andiamo a fare il churrasco. nós vamos fazer a grigliata. Finiamo qua Acabamos aqui, e andiamo a fare la grigliata. vamos lá fazer churrasco. Sapete perché? Você sabe por quê? Perché vana, Porque vão. dunque, Então, è la nostra é a nossa predicazione. pregação. Stiamo Estamos predicando pregando. chiacchiere. Se noi, Vento. se noi non crediamo Se a gente não crê che Cristo è risorto, que Cristo ressuscitou, vana è la nostra não predicazione. é a nossa pregação. Perché tutto questo, Porque tudo isso la rivelazione di Dio, é a revelação de Deus, è fondata é fundada sulla morte, sobre a morte, sulla risurrezione sobre a ressurreição di Cristo. de Cristo. Perché, pastore, era necessario fare questo? Por que, pastor, era necessário fazer isso? Lo vediamo più avanti. A gente vai ver mais à frente. Pertanto vale dunque la nostra predicazione Portanto, vale sim a nossa pregação. e vana pure la nostra A nossa pura, fede. a nossa Fede in che? fé, Fede in Cristo. Fede La in nostra fede a cristiana. nossa fé cristã. Perché il cristianesimo non è una religione. Porque cristianismo não é uma religião. Il cristianesimo è una fede. Mas o cristianismo é uma fé. Il cristianesimo è un modo di O essere. cristianismo é um modo de ser. E qual è questo modo di E essere? qual é esse modo de ser? Cristo. Cristo. Noi dobbiamo avere la mente di Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo. Amen. Amém? Ma se Cristo non è Mas se risuscitato, Cristo não ressuscitou, abbiamo detto che va nella nostra predicazione, a va nella gente diz nostra que é vã a fede, nossa fé, a nossa pregação. ma non solo. Mas não só. Noi siamo anche trovati Mas a gente até se encontrou falsi testimoni di Dio, falso testemunho de Deus. poiché abbiamo testimoniato Porque a gente testemunhou di Dio de Deus che Egli ha risuscitato il Cristo. que Ele ressuscitou em Cristo. Amen? Amém? Pertanto, se non vi è risurrezione, Portanto, se não tem la ressurreição, nostra a predicazione, nossa pregação, la nostra a testimonianza nossa testemunhança è vana e falsa. é vana e falsa. Ma così non è, dica questa mattina. Mas assim Così não non é. è. Mas diz assim não Così é. non Assim è. não é. Perché io credo Porque eu creio che Cristo è que morto, Cristo morreu è risorto, e ressuscitou è alla testa del e está na Padre, direita do Pai. è di là che ci guarda, E é de lá que nos è di guarda. là che ci É assiste, de lá que assiste a è nossa di là che igreja. verrà a E riscattarci. é de lá que Ele virá a resgatar. Amen. Questo che faremo questa mattina è un memoriale della morte di Cristo. Isso que a gente vai fazer essa manhã é um memorial da morte de Cristo. E allora che facciamo? Siamo tristi? Então a gente vai fazer o que? A gente vai ficar triste? No, Não. perché noi abbiamo la speranza. Porque a gente tem esperança. Perché lui è morto ed è vivo. Porque Ele morreu e é vivo. Lui è vivo e in mezzo a noi. Ele está vivo e está no nosso E meio. pertanto è per questo che noi celebreremo la Santa Cena questa mattina. E é portanto por isso que a gente vai celebrar a Santa Ceia nessa È manhã. per questo che tu ti devi convertire a Cristo. É por isso que você tem que se converter a Cristo. È per questo che tu ti devi battezzare. E é por isso que você tem que se batizar. Per avere vita in Cristo. Para ter vida em Cristo. Gloria al nostro Signore Gesù Glória ao nosso Cristo. Senhor Jesus Cristo. Gloria al nostro Signore. Glória ao nosso Senhor. Ci siamo, gloria a Dio. Per la misericordia del Glória a Signore. Deus. Gloria Pela a misericórdia de Dio. Deus. Glória a Deus. Amen. Alleluia. Pertanto, se non vi è risurrezione, Portanto, se não tem ressurreição, 16. 16. 16 al 3, 18, poi aggiungeremo il 19. Ah, 16 ao 18. Pertanto, difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vano è la nostra fede.
voi siete ancora nei vostri peccati. Cosa ha detto Isaia? O que disse Isaías? È le nostre colpe che ha portato su di sé. É as nossas culpas que ele levou sobre si. È le nostre iniquità che ha portato. É as nossas iniquidades que ele portou sobre ele. Pertanto, quando noi crediamo in Cristo, Portanto, quando a gente crê em Cristo, tu non hai più peccato. você não tem mais pecado. Tu puoi essere Você pode ser il peggiore peccatore del passato, o pior pecador do passado. ma quando conosci Cristo Mas quando você conhece Deus, e ami Cristo, você ama Cristo, tu fuggi il peccato, você foge do pecado. tu ti allontani dal peccato, Você fica longe do pecado. perché sei stato vivificato Porque você foi vivificado. e sai che il peccato, E sabe que o pecado, la retribuzione del peccato a retribuição do pecado, è la morte. é a morte. Ma Giovanni, Mas João, conoscendo le nostre fragilità, conhecendo as nossas fragilidades, dice: ehi, diz: Ei, se per caso se por acaso pecchi, você peca, non fartene un dramma, não faz um drama. non ti disperare, Não te desesperar. non allontanarti dalla Chiesa, Não ficar longe da igreja. non abbandonare la tua fede, Não abandona a fé. perché Lui è presso il Padre, Porque ele está preso o Padre, che o Pai, intercede que intercede per i peccatori. pelos pecadores. Ma non è una volta e due, tante volte, perché altrimenti Non è una- saremmo morti. Não é uma vez ou duas, porque senão a gente estaria morto. Il problema O problema è quando noi é quando a gente pecchiamo di proposito. peca de propósito. Sappiamo che pecchiamo Sabemos que estamos e pecando ripetiamo il e a gente peccato. repete o pecado. E pertanto se sappiamo che pecchiamo Portanto, se a gente sabe que a gente está e pecando ripetiamo il peccato, e a gente repete esse pecado, noi non siamo nuove creature in Cristo. a gente não é nova criatura em Cristo. Nonostante tu sei passato attraverso le acque battesimali. Não obstante, você passou sobre Ma as se águas per batismais. caso Mas se por acaso c'è qualcuno questa tem mattina alguém essa che manhã si trova in questa que se condizione, encontra nessa condição, può ritornare al momento del battesimo pode voltar no momento do e dire: batismo Signore, quel battesimo mi ha rinnovato, e diz: Senhor, eu não entendi. quel battesimo mi ha rinnovato, Aquele batismo me renovou. quel battesimo mi ha fatto nuova creatura. Aquele batismo me fez nova E criatura. questa mattina davanti alla cena del Signore, al corpo e sangue di Cristo, Nessa manhã, diante da ceia do Senhor, do Io corpo ti e chiedo sangue perdono. de Cristo, eu te peço perdão. purificami Purifica-me, Senhor, e perdonami. e me perdoa. Lo farà, Ele fará. lo farà, E Ele vai fazer. perché Lui è salito su quella croce. Porque Ele subiu sobre aquela cruz. Per questo motivo, Por este motivo. pertanto, non fate accusare da un nemico. Portanto, não te faz acusar do inimigo. Se sei un po' ballerino, Se você está um pouco bailarino, fermati nel Signore, fica no Senhor. dichiara: basta. Eu vou declarar: basta, Io da acabou. oggi Eu da hoje, riprendo il cammino eu vou repreender o caminho da dove si era interrotto, da onde ele parou. perché Cristo Porque Cristo è la mia pace, é a minha paz, è la mia guarigione. é a minha cura. La pace A paz, è la guarigione a cura della mia famiglia. da minha família. La pace A paz è la cura é a cura dei miei figli. dos meus filhos. La pace A paz è la cura, é a cura. guarigione, cura, amen, della mia discendenza. Da minha descendência. Amém. Pertanto, cara sorella, cari sorelle, cari fratelli, Portanto, caros irmãos e gloria a irmãs, Dio, stai lavorando in anticipo você está trabalhando em antecedência per i tuoi figli, pelos teus filhos, per i tuoi nipoti, pelos teus per le netos, generazioni che verranno, pelas gerações que virão. perché il Signore non dimentica. Porque o Senhor não se esquece. Questo è il motivo per cui Esse é o motivo non devi fare l'opera del Signore. que você não tem que fazer a obra do Senhor Io lo dico in portoghese, tu lo traduci in italiano, francamente. com debolezza. Sinceramente. Não, fraca.
rilassado, Non è relaxado. rilassato, perché se non fai rilassato tu potrai avere, sentire, vivere la pienezza di quella pace, guarigione che Cristo ha promesso. Sim, porque se você faz desse jeito, você não vai ter a cura, a fé que o Senhor deu. Pertanto, se noi non crediamo nella resurrezione di Cristo, Porque se a gente não crê na ressurreição de Cristo, noi siamo ancora nei nostri peccati. a gente está ainda nos nossos pecados. Anche quelli che sono morti in Ma già Cristo che sono sta bene. comunque feriti. Aqueles também que foram mortos em Cristo, eles pereceram. Quelli che credevano in Cristo, Aqueles que acreditavam em Jesus, ma che non sono più qua sulla mas terra, aqueles que não estão mais sobre essa terra, sono feriti. eles pereceram. Finiti per sempre. Acabados para sempre. Tutto è finito. Tudo acabou. Mangiamo e beviamo. A gente come e bebe. Amen. 19. 19. E qua viene, E aqui vem, pubblica solo il 19. publica só o 19. Ascoltatemi un attimo. Me escute um momento. Ci sono molti credenti Tem muitos cristãos che non appartengono a questa chiesa, che non sono qua questa mattina, sono là fuori, que não pertencem à igreja, que não estão aqui nessa manhã, mas estão lá fora, che hanno scambiato il Signore que trocaram o Senhor con un gettoniero, un distributore automatico. com um distribuidor automático. Metti l'euro Você põe o euro e esce la Coca-Cola. e sai a Coca-Cola. Metti l'euro Você põe o euro e esce la merendina. e vem a brioche. Metti l'euro Você põe o euro e esce l'acqua naturale frizzante. e sai a água natural frisante. Non funziona così col Signore. Não funciona assim com o Senhor. Amen? Amém? E pertanto Portanto, vivono la fede cristiana eles vivem a fé cristã tiepidamente. morno. Ci sono alcuni Tem alguns che dicono que dizem che per piacere al Signore que agradar o Senhor, tu ti devi strappare i vestiti, você tem que tirar romper, quebrar as vestes, tu devi essere miserabile, você tem que ser miserável tu devi essere il più sofferente di questa e terra, você tem que ser o mais soffrire dessa terra. sofrido dessa terra. Ma Paolo dice, Mas Paulo diz: oh, voi potete offrire vocês podem oferecer il vostro corpo o vosso corpo bruciato queimado in sacrificio, em sacrifício, come facevano i pagani, como faziam os pagãos. ma se non hai amore Mas se você não tem amor, non serve a nulla. não serve para nada. Pertanto tu puoi andare Portanto, você pode ir scalzo, descalço, strappato, rasgado, senza soldi in tasca, sem nenhum dinheiro no vivere di stenti, viver com pouco, pensare che con tutto questo tu fai piacere al Signore, pensar que com tudo isso você vai, o Senhor vai gostar, ma non è altro che la tua carne. mas não é outro que a tua carne. Il Signore vuole il tuo cuore. O Senhor quer o teu coração. Il Signore vuole che tu vivi, O Senhor quer que você vive, che tu vivi abbondantemente, que você viva abundantemente, perché se ci ha dato pace e guarigione, porque se te deu paz e cura, significa che qualcosa è. significa que alguma coisa é. Ma il Signore vuole il tuo cuore. Mas o Senhor quer o teu Il coração. Signore vuole usarti O Senhor quer te usar nella sua opera na sua obra a tempo pieno, a tempo non secondo i tuoi parametri, todo tempo. Não Não segundo segundo o parâmetro. o seu entendimento. non secondo i tuoi pensieri, Não segundo os teus pensamentos. perché tu puoi anche farlo. Porque você pode até fazer. E questa mattina hai capito perché nella tua vita le cose non funzionano E bene. você essa manhã entendeu porque na sua vida as coisas não funcionam bem. Perché vuoi fare Porque você quer fazer di testa tua. da sua cabeça. Ma Paolo dice, Mas Paulo diz: la nostra mente a nossa mente deve essere la mente deve ser a mente di nostro Signore Gesù. de nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Gloria a Dio. Glórias a Deus. Amen. Pertanto, mente di Cristo. Portanto, mente de Cristo. E pertanto qua Paolo viene E portanto aqui Paulo vem. e ci dice questa mattina, Ele nos diz essa manhã:
Se tu hai creduto in Cristo, Se você creu em Cristo, se tu hai sperato in Cristo, se você esperou em Cristo, solo per un tornaconto materiale, só para você ter uma coisa material, per questa vita soltanto, por essa vida somente, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Noi viviamo questa vita, A gente vive essa vida, noi ringraziamo il Signore di questa vita, a gente agradece ao Senhor dessa vida, ma il nostro cuore mas o nosso coração è proiettato é projetado nell'eternità. para a eternidade. Attenzione, Atenção, perché l'eternità può essere porque a eternidade pode ser una cosa piacevole, uma coisa boa, ma una cosa molto dispiacevole. mas pode ser uma coisa muito ruim. Dipenderà Vai depender dove andrai. de onde você vai. Eternità è eternità. Eternidade é eternidade. Pertanto investiamo il nostro tempo, Portanto, vamos investir o nosso tempo, investiamo la nostra vita, investir a nossa vida, non solo per questa vita, não só para essa vida, ma per l'eternità. mas para a eternidade. In nome di Gesù No Cristo. nome de Jesus Cristo. Amen? Amém? Lui aggiunge al versetto 32, Ele diz ao outro no versículo 32, ele soma no versículo 32. chi era Paolo? Paolo era Quem era Paulo? Ele era uno studente di Gamaliele. estudante de Gamaliel. Lui aveva diretto accesso al sacerdote, Ele tinha direto acesso ao sacerdócio. tanto è che lui si faceva dare le carte, Tanto que ele se fazia dar as cartas, le autorizzazioni autorizações, direttamente dal sacerdote, diretamente do sacerdote, dal Sinedrio, Gacinedo, per perseguitare i cristiani. para perseguir os cristãos. Paulo, A questo punto a esse punto della sua conversione da sua conversão, dice: se noi viviamo solo per questa vita, disse: nós vivemos só para esta vida. noi siamo i più miseri di questo Nós mondo. somos os mais miseráveis deste mundo. E nel versetto 32 dice: E no versículo 32 ele diz: se soltanto per fini umani ho lottato contro le verve di Efeso, se soltanto pelos fins humanos que eu lutei contra as le feras verve di Efeso, Efeso era un'altra chiesa che lui Efésio é un'altra chiesa que ele ia. e anche in quella chiesa ha dovuto affrontare delle belve. E naquela igreja também teve que enfrentar feras, viu? Ok? Che lui dice: si dichiarano giudei ma sono della sinagoga di Satana. Eles se declaram judeus, mas são da sinagoga de Satanás. Pertanto, se soltanto per fini umani ho lottato contro le belve di Efeso, Então ele disse: só por isso que eu lutei contra as feras de Éfeso. che utile ne ho? Feras de Éfeso. Que utilidade eu tenho? Era meglio che rimanevo con Gamaliele. É melhor que eu ficava com Gamaliel, Studiando la legge, estudando a lei, a modo loro, do modo deles. amen? Bem, Avrebbe perso ele tinha perdido la rivelazione della vita eterna, a revelação da vida eterna, la salvezza. a salvação. Pertanto, se soltanto per fini umani ho lottato con le belve di Efeso, che utile ne ho? Se i morti Se os mortos, non risuscitano. se os mortos não ressuscitam. Pertanto, è quello che vi ho detto prima. Portanto, é isso que eu disse antes. Mangiamo, Vão comer, beviamo, beber, perché domani morremo. porque amanhã a gente vai morrer. Per la misericordia del Signore, Pela misericórdia de Deus, io spero eu espero che tu questa mattina que você, essa manhã, non sei venuto qua solo per você não veio aqui só para mangiare e bere comer e beber la carne, a carne. per la misericordia del Signore. Pela misericórdia do Senhor. Mangiare Comer è sinonimo di allegria. é sinônimo de alegria. Mangiare in comunione Comer em comunhão è sinonimo di pace, é sinônimo de paz, di fratellanza. de fratelança. Ma se non vi è Cristo, Mas se não é Cristo que manda, stai mangiando solo carne. você está comendo só carne. Ma se vi è Cristo, Mas se tem Cristo, insieme alla carne junto com a carne, mangerai grazia. você vai comer graça. E la prima carne che questa mattina mangeremo E a primeira carne que a gente essa è manhã il vamos pane comer della Santa Cena che é o pão da rappresenta Santa il Ceia, suo corpo. que representa o seu corpo. Amen? Amém?
Siamo quasi verso la fine, A gente está quase acabando. sono a metà, la dobbiamo finire la prossima volta questa. Eu estou na metade. Già, il Signore ha dato tanta roba per te. Mas o Senhor deu tanta coisa para você. Siamo solo alla metà, A gente está só na metade. ma la prossima volta continuiamo. Mas na próxima vez a gente vai continuar. Perché pertanto chi non sono in questa chiesa, Portanto, quem não é dessa se igreja, non volete perdere Se você non la vuole perdere- grazia del fine della se parola, você não quiser perder a graça da fim da dovete palavra, tornare domenica prossima. você tem que voltar Amém? no próximo. Torniamo a 1 Corinzi 15, versetto 10, Então, vamos voltar no 1 Coríntios 15, dal versetto 20 al 10. 22. No versículo 20 ao 22. Pertanto lui prima ha fatto delle premesse, sei Cristo, amém? Então, primeiro ele fez, tipo assim, ele promessa, como é que é? Meu Deus. Se Cristo non è risorto, se Cristo non vana è la risorto. nostra fede, Primeiro ele ok? falou assim, se Ma não lui é dice nossa fé. adesso, Mas ele diz agora, ehi, ei, ma ora Cristo mas não, agora é Cristo, è stato risuscitato dai morti. ele ressuscitou dos mortos. Io ve l'ho trasmesso, E eu transmiti para vocês, come io l'ho ricevuto. como eu recebi. Lui si è presentato anche a me. Ele se apresentou até a mim. Il mio spirito l'ha sentito. O meu espírito sentiu ele. I miei occhi hanno visto quel bagliore. Os meus olhos viu aquela luz. Le mie orecchie hanno sentito quella voce maestosa. Os meus ouvidos escutou aquela E pertanto io voz. attesto Portanto, eu atesto che Cristo è stato risuscitato dai morti. que Cristo ressuscitou dos mortos. Primizia. Primizia. Ed ecco qua che arriviamo. Abbiamo intitolato questo nome La risurrezione dei morti. Então é aqui que a gente chega. Eu intitulei essa coisa com ressurreição dos mortos. Pertanto, ma ora Cristo Mas ora Cristo è stato risuscitato dai morti, ressuscitou dos mortos. primizia Primícias di quelli che sono morti, daqueles que morreram. quelli che sono morti in Cristo, Aqueles que morreram em Cristo. quelli che moriranno in Cristo, Aqueles que vão morrer em Cristo. lasceranno questa terra, Vão deixar essa terra. devono lasciare questa terra Devem deixar essa terra. con una convinzione del Com cuore uma convicção no coração. che risorgeranno in Cristo. Que vão ressuscitar em Cristo. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, De fato, por Cosa meio de significa homem questo? veio a morte. O que caro significa isso? Gianni, che quando Dio ha creato la creazione, O que significa? Que Deus, quando Ele criou a criação, la morte non c'era. a morte não tinha. Di un gloria a Dio. Dai glória a Deus. Così vi svegliate un attimo. Assim vocês se acordam, dá um minuto. Dai un gloria a Dio. Dá teu glória a Deus. Dá glória a Deus. Amém. Amém. Finiamo in piedi, alzatevi in piedi. Vamos acabar em pé. Direto. Fique em pé. Nós estamos acabando. Ma ora Cristo Mas agora Cristo, è stato risuscitato dai morti. Ele ressuscitou dos mortos. Primizia di quelli che sono morti. Primícias daqueles que foram mortos. Infatti, Infatti, poiché per mezzo di un uomo porque por meio de um è homem venuta la morte, veio a morte. chi era? Quem era? Adão. Adamo. Per mezzo di uno è venuta la Por morte, meio de um veio a morte. così Assim, anche per mezzo di un uomo por meio de um homem è venuta la salvezza e la risurrezione dei morti. veio a ressurreição dos mortos. Aleluia. Poiché, Por isso, 22 e finiamo, 22 a gente acaba. amen. Amém? A un certo punto A um certo ponto. Cristo disse ai suoi apostoli: Cristo disse aos seus apóstolos: non vi posso dare altro, eu não posso dar non vi outra. posso dire altro, Eu não posso dizer outra coisa para vocês. perché voi in questo momento non lo sopporterete. Porque neste momento vocês não In suportariam. questo momento vi sto vedendo in questa maniera, Nesse momento eu tô vivendo vocês dessa non maneira. ce la fate più. Vocês não conseguem mais. Io passerei ore a sentire la parola del Eu Signore. passaria as horas a sentir a palavra de Deus. Sapete perché? Vocês sabiam por quê? Perché la vostra parte carnale Porque a vossa parte carnal sta parlando più está forte falando mais forte della vostra parte spirituale. da vossa parte espiritual. Cos'è che io vi ho detto? O que eu vi disse? Tutelate Vocês têm que tutelar ciò che avete ricevuto. aquilo que vocês receberam. Ci sono delle persone Tem pessoas
io aspetto questo momento, E eu espero esse momento, che mentre pregano, que mentre eles pregam, oram, mentre pregano come si disconnettono, como se diz, mentre eles oram, disconnettono la loro mente della loro carne, desconectam a loro mente, descolegam a loro mente da loro carne. e quando ritornano in sé E quando eles voltam a si e guardano l'ora, e olham a hora, sono passati 5, 6, 7, 8, 9 ore. eles estão passados 5, 6, 7, 8 horas. Chi che ha ricevuto? Quem recebeu? Tutela Tutela. quello che Dio ha messo dentro di te. Aquilo que Deus pôs no seu coração. Amen? Ma finiamo, Mas vamos acabar. per non esagerare. Para não exagerar. Poiché, Por quê? come tutti muoiono in Adamo, Porque como todos morreram em Adão, anche in Cristo aí em Cristo, saranno tutti. assim também em Potete Cristo, gridare? serão todos. Allora, leggiamo davvero tutti insieme. Vamos ler a Poiché, voz. Porque. Vamos ler, gente. Alfredo, vai a accendere i carboni, vai, perché... Poiché, come tutti muoiono in Adamo,